A gravação deu uma paradinha ali, ela tem um tempo. Então, o Padre Léo, toda aquela preocupação daquela mulher, e ele disse: mas eu vou voltar de avião. Se por acaso o avião cair, eu vou morrer com certeza. Então não deve ser uma mensagem de Deus, né? Não deve ser uma mensagem de Deus, já que na visão dela ela estava machucada no hospital. Então, o que eu quero dizer é que por estarmos na igreja podemos achar que Deus tem que falar conosco, ou tudo é Deus falando conosco, né? Ele fala assim com certeza quando e onde e por que Ele quer falar, né? Por quanto for necessário Ele falar, com certeza que Ele fala, mas quando e onde Ele quer falar. Para sabermos se é Ele que nos fala, nós precisamos conhecê-lo, né? Samuel não conhecia, por isso Samuel, mesmo estando ali do lado do Senhor, Samuel achava que era o seu mestre, né? Nunca imaginava que seria Deus falando com ele. Então, para conhecer, sabermos se é Deus falando conosco, precisamos ter uma intimidade, né? Sabermos se é Deus falando conosco, precisamos conhecer a voz de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós vamos ver que alguns discípulos até expulsavam demônios em nome de Jesus. No entanto, ele diz a eles: afastai-vos de mim, pois não os conheço. Então, mesmo expulsando demônios, fazendo grandes coisas, né, Jesus diz para ele: afastai-vos de mim, porque eu não os conheço, né? E isso é um grave erro de estratégia que muitos de nós, muitos cristãos, hoje em dia cometem. O que é? Trabalhar para Jesus, trabalhar na comunidade, trabalhar para Deus, sem conhecê-lo, né? Trabalhar para Deus sem conhecê-lo. Um erro de estratégia que vai fazer com que a nossa missão seja ineficaz. Então, para conhecermos Jesus, precisamos nos relacionar com Ele. Só assim nós vamos nos tornar de fato discípulos. Discípulos que é aquele que está próximo, é aquele que conhece o seu mestre. Tem uma frase interessante que eu li, né, por esses dias, um livro que a Sandra está lendo, da Fernanda White-Winsky, que a frase diz o seguinte: o homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Para que nós possamos então conhecer Deus, precisamos dedicar tempo para Deus. Como que nós dedicamos tempo para Deus? As nossas orações pessoais é um grande exemplo, né? Quanto tempo nós estamos dedicando para o nosso relacionamento com Deus? Será que estamos dando tempo para Deus? Porque é somente após o conhecimento, a experiência que nos faz apaixonarmos por esse Deus, né, pelo Senhor, é que nós possamos ser enviados para a missão. Nós não podemos ser enviados para a missão sem estarmos apaixonados, sem estarmos conectados com esse Deus. Como que eu vou ser enviado para falar em nome de Deus se eu ainda não tenho uma experiência de amor com esse Deus? Então, somente seremos enviados após uma experiência, né, de amor apaixonante, né, com Deus. Eu sempre gosto de dizer, sempre repito, da importância que foi na minha vida quando eu comecei na comunidade. E quando a Carminha me enviava para os grupos, para os retiros na casa de oração de Pouso Alegre, né? Muitos retiros que eu fiz, mesmo engatinhando na comunidade, sem entender nada, gastava dinheiro, mas ia lá, e ia porque aquilo foi para mim um grande crescimento. Eu pude beber da fonte, pude beber ali da água, da onde realmente estava minha fonte ali, né, o Tatá falando, aquelas formações do Tatá, aquilo me enriquecia demais, fez eu me apaixonar pela comunidade e consequentemente me apaixonar por Deus, né, para ser meio que, vamos dizer assim, uma rocha na comunidade, né, onde as tribulações vão vir, mas eu vou estar ali firme. Então foi para mim uma grande importância. Quando nós olhamos para a história de Josué, na Sagrada Escritura, nós vemos que Josué ele foi formado por Moisés. E quando Moisés o enviava para as missões, né, antes, né, Moisés formou Josué. Josué estava ali, né, no calcanhar de Moisés, todo o tempo ouvindo os ensinamentos, as histórias, os aprendizados. E quando Josué já estava preparado, formado
Moisés o enviou, né, para a missão que é o apostolado. Né? Josué então se punha nesse momento no apostolado, na ação, no combate. Mas quando acabava a missão, quando acabava o combate, o que acontecia com Josué? Ele voltava para o interior da tenda, ele voltava ali onde Moisés estava, ele voltava onde estava o seu mestre, né, o seu líder, ele voltava para o ensinamento, que é necessário para nós. Nós podemos afirmar que o discipulado ele nunca termina, ele nunca vai acabar. Mesmo nós já estamos na missão, né, apesar de nós já estamos sendo sido enviados para a missão, cumprindo o nosso apostolado como missionários, pregadores, cantores, qualquer que seja a nossa missão, nosso mandato missionário na comunidade, nós temos que sempre voltar no discipulado, ou seja, voltar para as formações, voltar para onde nós aprendemos, né? Como diz lá em Apocalipse, né? Voltar ao primeiro amor. Lembra-te de onde saístes, né? Volta ao primeiro amor, volta de onde você nasceu, onde te formou, né? Onde fez com que você fosse o apóstolo que você é hoje, né? O apóstolo ele é retirado do meio dos discípulos, né? Assim como aconteceu com os 12, né? Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, que os chamou de apóstolos. Então os apóstolos saíram ali do meio dos discípulos. Eles foram formados, né? Os 72, e todos aqueles que estavam ali foram formados. E quem são os 12? Né? São os mais chegados de Jesus, aquele que Jesus mais confiava. Não podemos dizer que é aquele que Jesus mais amava, mas aquele que Jesus mais confiava, aquele que Jesus viu que daria fruto, que poderia levar a sua missão para todo mundo. Então, mesmo já enviados para a missão, temos que voltar para o discipulado. O grande problema da igreja hoje, que nós passamos por dificuldades, é de ter muitos apóstolos e poucos discípulos. Temos apóstolos que nunca foram discípulos e discípulos que não querem ser apóstolos. Mas será que nós temos isso na comunidade? Na igreja, infelizmente, tem muito disso hoje. Muitos discípulos, muitos apóstolos e poucos discípulos. Né? Apóstolos que nunca foram discípulos e discípulos que não querem ser apóstolos, ou seja, pessoas que são enviadas sem estar preparado e pessoas que às vezes já estão preparadas, já estão há muito tempo na comunidade, mas ficam acomodadas, não querem ser enviadas, não querem ser enviadas para a batalha, não querem ser enviadas para o combate. Existe isso na comunidade, é um grande problema. Então, portanto, é necessário que nós passamos pela experiência de discipulado, conhecendo, amando o Mestre, né, para que assim nós possamos estar aptos para a missão, né, preparados para a missão de apóstolos, anunciadores do amor de Deus. Nós precisamos passar pelo amor, passar pelo aprendizado e assim estarmos aptos ao apostolado. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo para nos ensinar então a sermos bons discípulos. E ao sermos enviados, possamos estar preparados e repletos da sua graça, né, para que a nossa missão seja bem sucedida. E peça também ao Espírito Santo para que dê humildade para você. Né? Peçamos ao Espírito Santo para que nos dê humildade, né, de sempre enxergarmos que nós precisamos voltar de onde nós saímos, voltarmos a ser discípulos, porque o discípulo nunca está preparado totalmente. Ele sempre vai precisar do seu mestre, assim como Josué precisou de Moisés. E quando não tinha mais Moisés, Josué procurava falar com Deus. E um discípulo ele sempre vai precisar do seu mestre, ele sempre vai precisar a buscar de novo, a beber de novo da fonte, abastecer de novo o seu coração, para que o seu apostolado seja um apostolado bom, seja um apostolado que dê fruto. Né? Que nós possamos rezar nesse sentido, né? Pedir ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito Santo, né? Para que nós possamos ter a nossa vida missionária de apostolado bem sucedida. Feche seus olhos de novo, reclame de novo o Espírito Santo para que
Ele te dê força, Ele te dê perseverança na caminhada. Vem, Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração, enche a nossa vida com o Teu amor. Que nós possamos, Senhor, ser fiéis ao Teu chamado, ser fiéis, Senhor, àquilo que o Senhor nos chama a fazer. Envia, Senhor, sobre nós o Teu Santo Espírito. Envia, Senhor, sobre nós a Tua graça, a Tua unção. Dai-nos força, dai-nos capacidade, Senhor. Batiza-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Reveste-nos, Senhor, com a Tua armadura. Reveste-nos, Senhor, com o Teu amor. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Batiza-me, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Toca, Senhor, sobre estes meus irmãos que estão em casa, ouvindo essa formação, Senhor, que eles possam beber da fonte. Que possamos, Senhor, todos nós sermos humildes e voltar, Senhor Jesus, ao discipulado. Possamos nos preparar o quanto melhor que seja, Senhor, porque é o trabalho para Ti. Vem, Espírito Santo de Deus. Derrama Teu Santo Espírito em nós. Transforma o nosso coração, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Água viva, oh água pura, fecunda meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, querido irmão, querida irmã, por estar aqui comigo, rezando em comunidade. Foi uma alegria para mim, é uma alegria para mim poder colaborar com isso. Que Deus nos abençoe e que possamos em breve estar juntos. Estejamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos.